Graça e paz, irmão. O primeiro texto entre os 5 que eu escolhi é o tema julgar ou não julgar. Hoje em dia é muito problemática essa questão de julgar, de exortar, porque, principalmente nas igrejas, as pessoas não aceitam ser exortadas, serem repreendidas, e tudo isso elas chamam de julgamento. Então, se você exortar, elas dizem que você está julgando o comportamento delas, que você está acusando sobre alguma coisa. Mas, na verdade, é uma obrigação de um irmão, quando vir que o outro está errando, que não está cumprindo o que a palavra prediz, chegar e conversar e mostrar para ela que ela está errada. Mas a gente corre esse risco. Como também hoje nós corremos o risco de também ser julgados por alguma coisa que nós fazemos. Mas nós temos que aceitar e procurar corrigir esse nosso erro. Mas a própria Bíblia nos dá essa condição de julgar. Quando diz em João 7,24, não julgueis segundo a aparência, julgai conforme a reta justiça. Isso quer dizer que nós temos que ter cuidado nesses nossos julgamentos, nessas nossas avaliações, para que a gente não incorra em erros, em injustiças. Porque não existe justiça sem julgamento. E pessoas às vezes usam aquela passagem que fala: com a mesma medida que medires, serás medido. Mas isso quer dizer que a gente tem que acautelar nessa questão, para a gente ter cuidado, para não ser injusto com as pessoas e avaliar a situação com bastante critério, com bastante cuidado, para não cometer injustiças, porque a injustiça é pecado contra Deus. Então, hoje é muito complicado, mas, mesmo assim, nós temos que, às vezes, repreender e, às vezes, até aceitar ser repreendido, mas sempre dentro da palavra. Então, julgamos sim, porque somos pessoas inteligentes, nós temos discernimento, nós temos capacidade intelectual de saber tudo, o que é certo, o que é errado. Então, não tem como a gente se eximir de pensar ou de falar alguma coisa e de julgar também. Só temos que ter cuidado e bastante critério nessa atitude. Agora, o segundo assunto é liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? É uma corrente que começou nos Estados Unidos, baseados em coisas que são contrárias à Bíblia. Então, esses teólogos, eles recriminam muita coisa na palavra de Deus. Muitas passagens, muitas verdades bíblicas não são aceitas por esses teólogos. Por exemplo, eles não aceitam o nascimento virginal de Jesus. Eles não aceitam que Jesus ressuscitou dos mortos, o que é uma grande esperança para nós. Para eles, isso não existiu. Também recriminam, não aceitam o Velho Testamento. Eles questionam o Velho Testamento, sendo que para nós o Novo Testamento é o cumprimento das profecias do Velho Testamento. E outra coisa, nós não podemos separar, nós não podemos excluir, porque a Bíblia é uma unidade, é de Gênesis a Apocalipse. E nós não podemos nem acrescentar, nem retirar nada, porque isso não nos é facultado, nós não temos esse direito. Nós aceitamos a palavra de Deus de capa a capa, como uma unidade. Esses teólogos, eles estão espalhando, estão disseminando as suas inverdades, as suas heresias. Começou nos Estados Unidos, mas já
atingiu vários países, já chegou no Brasil e tem muitos adeptos, pessoas que não querem compromisso com a verdade, que não querem cumprir o que Deus determina, que querem viver soltos, livres e se tornam escravos do pecado. Então nós temos que repudiar, não podemos nem por curiosidade buscar esses teólogos, o que eles escrevem, o que eles postam, porque nós estamos contrariando a vontade de nosso Deus. No Brasil tem 2 teólogos que são muito influentes. Um é o Fábio Lucas e o outro é o Ed Renan Kivitz. Nós temos que evitar as postagens, os escritos desses 2, porque estão disseminando heresias da pior qualidade. E isso para nós nunca vai edificar. Pelo contrário, vai nos contaminar. E tantas pessoas estão se contaminando, estão até apostatando da fé. Porque à medida que vai afastando da palavra, automaticamente vai afastando das verdades de Deus. E isso não é correto, isso não é o certo, porque temos sempre que ser fiéis à palavra, a tudo que edifica, que nos faz crescer espiritualmente. Então, a atitude de repudiar esses nomes, de repudiar esses teólogos e suas ideias, é um dever, é uma obrigação de todo cristão evangélico. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, porque estão a serviço do mal, a serviço do maligno, que é Satanás. O terceiro assunto é estudo teológico e o serviço na igreja. O crente preguiçoso, ele não gosta de estudar, não gosta de ler a palavra, não gosta de se aprofundar. Para ele, tudo é superficial. E ele também vive um cristianismo de fachada, um cristianismo superficial, porque ele não se aprofunda por preguiça. Porque realmente, para trabalhar na obra de Deus, quer seja dentro da igreja ou fora dela, requer dedicação, requer suor, requer trabalho. E muita gente não quer fazer isso, quer tudo mastigado, tudo fácil, e mesmo pessoas que até têm cargos na igreja, ele quer levar tudo de maneira solta, desvinculada, sem compromisso. Por isso que ele não busca conhecer mais de Deus, aplicar a palavra de Deus corretamente, e acabam sendo guias de cego, cegos guiando cegos. Ele pretende ensinar, mas na verdade ele não está capacitado. Ele não sabe nem para ele mesmo. E a falta de sabedoria na palavra prejudica a própria pessoa e os outros também. Porque em Oséias está escrito que o meu povo sofre por falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento, de sabedoria, também estão nas igrejas. Pessoas que não levam a palavra de Deus a sério, fazem um curso rápido, superficial, e acham que estão capacitados, que estão aptos a pregar a palavra de Deus, e fala muito em propriedade, ensina muita coisa errada, e as pessoas estão aprendendo erradamente. Então, elas não são edificadas de maneira correta. Então, o cristão obreiro, o cristão que trabalha na obra, ele tem que estar sempre ocupando da palavra, ocupando do estudo, procurando se aprofundar cada vez mais no conhecimento teológico, para ele estar capacitado. Ah, o Espírito Santo capacita. Ele capacita sim. Quando você é levado à presença de juízes, nos tribunais, quando você é pego de surpresa numa pregação, aí o Espírito Santo vem e te cobre com a sua luz, aí você fala, depois você pensa, como que eu consegui?
Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Mas se você vai fazer um trabalho, você tem tempo, então se prepare, se aprofunde, porque Deus se agrada de quem trabalha com amor, com respeito à sua palavra, que trabalha com dignidade e com afeição. É assim que Deus quer. Então, o crente preguiçoso que não quer saber de trabalho, é melhor que ele não faça nada. É melhor que ele fique lisando os bancos, porque ele não vai sair bem, porque ele não tem a capacitação de Deus no seu trabalho. Então, que nós possamos cada vez mais buscar conhecer, porque quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais conhecemos a sua palavra, conhecemos mais o seu amor e a sua misericórdia. E isso é muito importante no trabalho missionário e no trabalho na igreja. Agora eu vou falar sobre a inspiração divina. É a revelação de Deus para nós. A primeira revelação é a revelação específica. O que é a revelação específica? É a própria palavra de Deus. Então, essa é a revelação de tudo que Deus quis passar para nós. Tudo que Deus quis nos ensinar em sua palavra, nesse manual para a nossa vida, um manual de conduta, um manual para nós obedecermos. É essa que é a revelação específica. Também tem a revelação geral. A revelação geral é a obra de Deus de maneira geral, o universo, toda a criação. Isso aí está bem tratado no Salmo 19, onde fala que os céus revelam o poder de Deus. Então está tudo escrito lá no Salmo 19 e nós temos que nos ater para esses detalhes, que às vezes a gente vive tão superficialmente que não presta atenção nessa revelação de Deus. A palavra, que é revelação específica, e também na revelação geral, que é toda a criação de Deus. Agora, a iluminação é o seguinte: esses homens que escreveram a Bíblia, que eram em número de 40, esses homens, eles foram usados para escrever tudo que Deus queria passar para a humanidade. Foi mais ou menos num período de 1.600 anos. E eles foram iluminados, sim, mas não podemos dizer que eles foram inspirados. A palavra é inspirada, os homens não. E eles passaram pela iluminação, pela capacitação do Espírito Santo de Deus, eles passaram a narrar tudo que Deus queria que chegasse até nós. Então, essas são as revelações e a iluminação de Deus. Agora eu vou falar sobre a metodologia hermenêutica. A metodologia, método significa a gente seguir no caminho, ir direto no caminho, e nós temos que buscar o caminho. Então, é uma direção para a nossa vida. E o primeiro método que nós temos é o método da observação. O que é o método da observação? O que Deus quis dizer nesse texto, nesse versículo? Primeiramente, nós temos que observar. Aí, nós vamos primeiramente orar a Deus para que nos ilumine. E depois que nós orarmos, nós vamos ler. Ler uma vez, ler duas vezes, ler o tanto de vezes que for necessário até memorizarmos. Isso é antes de a gente buscar literatura paralela, buscar livros, buscar postagens na internet, buscar outros recursos para nos instruir. Então, nós temos que memorizar através da leitura repetitiva e sempre pedindo a Deus para nos iluminar, orando a Deus, debruçando sobre o texto, para que o Senhor
possa nos iluminar para nós compreendermos exatamente aquilo que Deus quer passar para nós. O segundo método, que é o da interpretação, existe duas maneiras de interpretação. A primeira maneira de interpretar é nós partimos para análise histórica, porque cada livro da Bíblia, ele foi escrito num contexto histórico diferente, povos diferentes, culturas diferentes. Então nós temos que nos deter nesses fatos históricos para compreendermos a cultura, para compreendermos por que as pessoas agiam daquela maneira, por que foi que Deus falou daquela maneira para aquelas pessoas, por que os costumes eram aqueles. Então nós temos que compreender esse contexto, compreender para a gente entender melhor o porquê Deus escreveu daquela maneira. Então é muito importante conhecermos, fazermos uma análise histórica. Aí através de leituras complementares, através de concordâncias bíblicas, através de manuais, de livros que possam nos instruir para a gente cada vez mais entender o porquê daquela palavra. E também nós temos que partir para a análise gramatical do texto. O que é isso? É porque a Bíblia ela foi escrita em hebraico e grego. O grego koiné, que é mais difícil para nós porque está distante no tempo e no espaço. Mas aí tem as palavras que têm que ser decodificadas, que foram escritas nessas línguas, para que a compreensão fique mais fácil. Tem também partes da Bíblia que foram escritos em aramaico e também uma pequena porção em latim. Então tem que entender essas palavras, esses vocábulos, para que a gente possa compreender o que Deus quer dizer para nós com aquele texto. Isso é muito importante também. E outra coisa que a gente tem que olhar é a aplicação. O que é a aplicação? Esse texto que eu li, esse capítulo que eu estudei, qual que é a aplicação dele? O que ele quer dizer para mim? Qual que é a aplicação dele para a minha vida? Aí eu vou analisar. Isso foi para o povo daquele tempo? Isso é para mim hoje? Mesmo sendo para o povo daquele tempo, a Bíblia, a palavra nunca volta vazia. Sempre tem alguma coisa, tem para me ensinar, alguma coisa para servir de exemplo para nós. Então, a Bíblia está aí para que nós possamos aplicar os seus ensinamentos. Não adianta ler, conhecer, ser um expert na palavra, se nós não aplicamos esses ensinamentos, se esse estudo não é aproveitado. Então, que nós estejamos sempre atentos para ler, para conhecer e para aplicar na nossa vida, porque senão a palavra não tem razão de ser para nós. Que o Senhor nos abençoe a todos. Amém.